Semana vencendo a síndrome fúngica para homens. Para você que não sabe o que está acontecendo, essa semana teve uma sequência aí de conteúdos voltado para os homens, porque síndrome fúngica pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer idade. E aqui no Instagram, enfim, todas as plataformas, eu vejo que há uma interação maior de mulheres, mas eu quis mudar a comunicação, falar para os homens, porque eu vejo que esse público está desassistido. Então, não tem pessoas passando essa informação e muitas vezes o homem acha que isso acontece só com mulheres. E não, o problema pode acontecer com homem, com mulheres. E essa semana, hoje, dia 16, encerro a semana vencendo a síndrome fúngica para homens. E, inclusive, está aberta as inscrições por 24 horas para os homens. Então, o homem que quiser fazer inscrição para o método, a inscrição está aberta. E se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou esclarecer, tá bem? Deixa eu colocar o tema aqui de hoje. Eu não estava conseguindo entrar ao vivo, estava caindo toda hora. Mas é assim mesmo. Vamos com tudo. Então, deixa eu colocar aqui fixo. Então, pessoas bem nutridas, sejam muito bem-vindas. Ótimo dia para vocês. Coloca aqui nos comentários se você já me acompanha há algum tempo, se você sabe o que é a síndrome fúngica. Se você não sabe, pode perguntar, que hoje o tema do nosso conteúdo, para a gente encerrar, é um dos temas que eu vejo que tem maior interação aí sobre síndrome fúngica, maior interação de vocês, homens e mulheres, não só os homens, que é a relação hormonal, né? Como que um quadro fúngico, os sinais e sintomas da síndrome fúngica podem interferir naquilo que você sente todos os dias, seja a sensação de energia, seja a baixa libido, e muitas pessoas também confundem com a questão da falta de desejo sexual. É claro que quando nós estamos adoecidos, a gente não tem vontade de fazer muitas coisas, então acaba sendo uma consequência. Mas a cascata do que acontece de fato dentro do corpo, para que você tenha esse estímulo, essa produção hormonal, para que você tenha energia para fazer as suas realizações, depende muito daquilo que você tem como nutrição. E não estou falando aqui para você mudar totalmente aquilo que você está fazendo. Estou falando para você imaginar o que você quer sentir. Então, o que você quer sentir aí para os próximos dias? O que você quer sentir no seu final de semana? O que você quer visualizar em relação ao seu corpo? Então, você quer ver, o que você quer ver de mudança? Então, a partir do que você deseja, daquilo que você quer sentir, seja aí na sua vida afetiva, no seu relacionamento, no seu trabalho, enfim, nos seus momentos de folga, com seus filhos, aquilo que você deseja de fato consertar, depende daquilo que você está colocando aí na sua rotina para reconstruir o funcionamento desse corpo. E tanto para homem quanto para as mulheres, em especial aí falando para os homens, que hoje abre as inscrições para o método para os homens, tá? Para quem não está sabendo, o método chama Você no Controle, onde eu ensino passo a passo para vencer a síndrome fúngica a partir da terapia nutricional. Ah, Sheila, eu achava que fungo só era tratado com medicação. Veja só, né? Medicação não recupera um sistema imunológico. Então, é por isso que talvez você tenha usado medicação tantas vezes e não tenha se recuperado. Então, pessoa bem nutrida, veja como essa cascata de funcionamento do nosso corpo depende aí do que a gente faz todos os dias para a gente ter ânimo, disposição, energia e colocar o corpo para funcionar do jeito certo. Se falta aí um nutriente no seu dia, o que vai acontecer com você? Você não sente imediatamente um efeito rebote naquele dia. Você não necessariamente. É como se fosse uma adaptação é uma adaptação do seu corpo a uma escassez. Então, o corpo ele vai se adaptar a uma escassez de qualquer coisa. Ele tem essa sabedoria, ele consegue fazer isso. Mas essa cascata de falta de nutrientes que muitas vezes desde da gestação, desde a infância, desde dos primeiros momentos que a criança recebe uma alimentação até a sua vida atual, até a sua idade, isso vai se estocando. Essa falha nutricional, ela vai se estocando. E aquilo que você sente hoje, que fica parecendo só a questão assim, porque eu tô envelhecendo, ou é porque, é assim mesmo, meu corpo sempre foi assim, eu sempre tive esse problema, a minha energia sempre foi mais para baixo mesmo, eu sempre fui muito mais preguiçoso, ou eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular, eu tenho esse problema com flacidez mesmo, eu tenho essa barriga assim, não é que é assim.
É porque você não entendeu como o seu corpo funciona. Ninguém parou para te explicar o que você pode fazer para resolver isso. E é por isso que muitas vezes as pessoas saem insatisfeitas de uma consulta tradicional em um consultório. Porque em uma consulta de 1 hora fica muito difícil para você entender esse funcionamento. Não é porque você vai, ficar muito tempo estudando sobre isso. Não, porque exige um parar para consertar isso. Então eu preciso parar, me concentrar para colocar o corpo para funcionar. E vejam só, quando eu atendia, né, tradicionalmente aí em consultório, em ambulatório, então os meus atendimentos eram voltados para homem, né, eram em média seis, 7 homens, né, que eu atendi ali por dia, 6, 7 homens diferentes, numa multinacional de 12 mil funcionários, que era a Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E eu percebia que era muito similar. Os problemas, assim como os problemas femininos, eles eram muito similares. As dores, as dificuldades, aquilo que exigia para que o homem funcionasse, tivesse ali o nível de testosterona restabelecido, a baixa da insulina, o cortisol equilibrado, a baixa gordura visceral, e que isso vai fazer esse homem ter as suas realizações, ter o seu papel em família, ou poder aí ter a sua liberdade para fazer o que quiser, ter a sua estética, enfim. As dores, elas são muito semelhantes, mas a falta de conhecimento sobre o que funciona para si é a mesma que a dor feminina. Em nenhum momento foi parado para ensinar, para explicar para aquele homem o funcionamento certo daquele corpo. E muito dos homens, pessoas bem nutridas, você que está aqui acompanhando esse conteúdo, talvez se sinta assim de desassistido e fala assim, nossa, mas eu nunca pensei que um quadro de síndrome fúngica pudesse atrapalhar tanto a minha vida, né? Pudesse me tirar tanto da minha rotina. E os homens, eles acham que, diferente das mulheres que vivem fazendo exames, né? Mulheres gostam muito de fazer exames, buscam muito fazer exames e demoram, às vezes, até para começar a agir. Diferente dos homens, eles ficam ali concentrados, né? Na sua rotina, eles se acostumam com se sentir mal e quando eles vão buscar ajuda, eles acabam tendo resultado muito mais rápido, porque eles são mais objetivos ali em relação ao tratamento. Então, você, homem que está aqui, pode até me falar aí se você já teve alguma experiência com nutricionista, como foi o seu resultado, porque ele para resolver isso e vai até o fim. A mulher, como nós somos cíclicas, nós temos essas alterações hormonais e nós temos aí que lidar com as sensações, com as emoções dos nossos ciclos, né, com as nossas alterações fisiológicas naturais, de FSH, LH, que são os hormônios, aí os estímulos que a gente tem para a menstruação, progesterona, estradiol, tudo isso, o homem tem isso estável. Então, quando ele entende que tem que consertar isso, porque ele quer, por exemplo, eu quero vencer a síndrome fúngica, porque eu não quero mais ter essa caspa intensa, essa coceira, essa candidíase, não quero ter baixa imunidade, eu entendi que a nutrição representa aí 80%, 90% da minha performance, daquilo que eu quero ter de resultado no trabalho, aquilo que eu quero ter de resultado com a minha família, com a minha vida. Quando entende isso, ele vai lá e aplica e faz. A mulher, ela desvia um pouco a sua atenção, né? Então tem momentos que ela quer fazer e tem momentos que ela, eu não vou fazer, eu vou deixar assim mesmo, eu entendi o problema, mas eu vou deixar como tá e depois eu resolvo isso. O homem não entendeu o problema, quando ele entende de fato o problema, ele vai lá e resolve, tá? E o lado bom de nós mulheres, né, é que quando também a gente decide resolver algo de fato, quando a gente coloca isso aí como uma prioridade, isso é resolvido, né, para que exista uma recompensa ali. Quando tem a clareza do propósito, né, então eu tenho clareza daquilo que eu quero realizar, aí a mulher vai lá e executa também. Só que essa clareza do propósito no homem acaba sendo mais claro por conta de não ter esses desvios hormonais que nós mulheres temos, né? Então esses altos e baixos, isso é natural e nós somos cíclicas, isso faz parte do processo, tá? E falando aqui, isso não tem problema nenhum, tá bom? Isso não impede ninguém de vencer a síndrome fúngica, mas quanto mais eu entendo como eu funciono, mais rápido eu tenho resultado. Então se você para entender como funciona o seu corpo, ou deixa eu respirar, porque hoje aqui eu preciso entender o que está acontecendo.
fica mais fácil de entender aí o processo, tá bem? E, Milinha, não tem nada a ver com força de vontade. Não tem, porque tem dia que a gente não tem força de vontade, tá? Então pensa só, se eu fosse fazer live só quando eu tenho força de vontade. Então eu faço live porque eu tenho clareza do propósito, que eu quero ajudar mais e mais pessoas a entenderem o que é a síndrome fúngica e vencerem esse quadro. E por quê? Porque eu já vivi isso. E dentro da minha casa, não só eu, como pai, mãe e irmão, todo mundo tinha o quadro de síndrome fúngica e todo mundo estava com os olhos vendados para isso porque não sabiam o problema. Eu fiquei sabendo do problema de fato porque eu fui estudar a área da saúde. Eu entrei nessa área. Mas ali dentro da minha casa, todo mundo cheio de micose, todo mundo com alergia alimentar tardia. O que é alergia alimentar tardia? Os problemas de pele, né? Então, sempre com muitos problemas de pele aí, seja a micose, a rosácea, a acne, no meu caso a desidrose, as alterações ali da composição corporal. Meu pai tem síndrome metabólica, né, obeso, minha mãe também, gordura visceral, ela tinha ali uma gordura muito, muito aumentada, além da rinite, da rosácea e da micose nas unhas. Então, era uma família com síndrome fúngica. Então, talvez na sua casa também esteja acontecendo isso, seja a família vivendo a síndrome fúngica. E o despertar nem sempre é familiar, não acontece todo mundo junto, todo mundo vai falar assim, não, agora vamos todos vencer o quadro fúngico. O despertar é individual e a gente não tem que cutucar ninguém. É claro que orientar e encaminhar conteúdos, em direcionar, em estimular para que a pessoa busque ajuda, isso nós temos que fazer, né? Quando a gente transmite aquilo que a gente aprende, quando a gente repassa o conhecimento, mais claro fica esse conhecimento para você também e mais você reforça essa mudança em você. Então você, mulher, que transmite isso para o homem, seja para o seu marido, para o seu irmão, para o seu pai, para algum familiar, enfim, para algum conhecido que você sabe que está vivendo a síndrome fúngica, você reforça isso em você e você ajuda ainda, você transmite essa missão para outras pessoas. Então o despertar dentro da minha casa, ele também foi individual. É claro que nem todo mundo despertou. Por exemplo, meu pai, ele não despertou para isso por uma questão aí de conhecimento mesmo, de entender de fato o que está acontecendo. Mas com você pode ser diferente e para aquelas pessoas que despertarem ao seu redor também. E é por isso que eu decidi fazer essa semana aqui voltada para homens, tá? Para questão de curiosidade. Sei que é um público bem menor que o público feminino, né? Então, que menor no sentido não é que tem menos homens com síndrome fúngica, tá? Eu arrisco dizer que o número é meio a meio, mas que o homem não tem essa informação e que depende de nós mulheres aí transmitir essa informação para eles e mamães de homens que ensinarão esses homens sobre o que é ser saudável de fato, né? Porque quem educou esses homens que não sabem quando o corpo não funciona bem foram os pais, a mãe e o pai. Então, a partir dali da próxima geração, se houver essa educação, a gente consegue transmitir essa mensagem. E pra gente que convive com homens, se a gente transfere essa informação, a gente ajuda também. É o que eu falo pro Márcio, o meu namorado. Ele não faz ideia do porquê que ele faz alguns exames, ele nem entende de fato o que está acontecendo ali, e eu vou dando as orientações, compartilhando conhecimento, da mesma forma que ele compartilha conhecimento da área dele, que é de engenharia, finanças e tudo mais. Então, a gente transfere as informações para que a gente consiga ampliar a bagagem das pessoas que estão ao nosso redor, tá certo? Então, síndrome fúngica não é normal. Nesses anos aí de atuação, pessoas bem nutridas que eu vejo os homens sofrerem, né, de micose. Quando eu ia fazer, por exemplo, exames físicos, assim, da composição do corpo, seja tirar fotos, ou antigamente, né, que era feito muito a questão de bioimpedância, né, que hoje não há menor necessidade, você tirando foto ou fazendo um DEXA, você consegue ter bastante informação sobre a composição. Eu vi as questões de micose, de problemas de pele, que para muitos, então ter ali aquela micose, ter aquele problema de pele, é normal, é igual coceira na virilha. Então, o homem que vive se coçando, tem aquela gordura aumentada, por exemplo, na região abdominal, aquele incômodo, que o homem tem impacto diretamente na questão do desempenho sexual, porque não tem pessoas bem nutridas como você ter o mesmo desempenho sexual com uma gordura localizada ali na região da barriga. A gente tem que
Claro, aceitar o nosso corpo, o nosso biotipo, mas a gente não pode romantizar esse tipo de gordura. E às vezes o homem é direcionado a usar medicações para performance sexual, aí principalmente se tem algum outro objetivo, né? Seja só com fim sexual mesmo, ou com fim de engravidar, enfim, alguma coisa. Mas pouco é conversado para mostrar para aquele homem, olha, essa coceira, essa descamação que você está na virilha, isso aqui indica um supercrescimento de fungos. E isso vai impactar também o seu comportamento, as suas emoções, a sua digestão, a absorção dos seus nutrientes, o aproveitamento daquilo que você precisa para fazer o seu corpo funcionar. Essa micose aí que você tem na unha não é só uma questão de problema estético, né? Não é só uma questão de passar esmaltezinho e deixar a vida me levar. Falo isso por experiência própria, porque eu vivi a micose me consumindo como um todo, tá? Então era micose na unha, era desidrose, era o ganho de peso. Então era a síndrome fúngica vai te devastando, né? Ela vai te consumindo quando você deixa, quando você não percebe que o gatilho inicial, né? Quando começa ali os primeiros sinais e sintomas, porque normalmente não dói, não arde os primeiros sinais e sintomas. É uma cascata de acontecimentos que aí depois vira uma avalanche. Então, aquela unhazinha ali do homem com micose, muitas vezes fala assim, isso aqui é um problema só estético, isso aqui não tem impacto nenhum em nenhuma outra parte do corpo. E tem impacto sim, tá certo? Então, isso vai impactar no funcionamento de toda a cascata ali de hormônio e de absorção de vitaminas dentro do corpo, tá certo? O supercrescimento de qualquer coisa que desequilibre aquilo que é bom dentro do nosso corpo, porque não é porque está do lado de fora que não está representando doença do lado de dentro. Lembrando que dentro dos nossos intestinos é ali onde vive a maior concentração de bichinhos do nosso corpo, tá? Sejam bactérias, fungos e assim por diante. Então, quando prevalece o supercrescimento de fungos dentro do nosso corpo, então você que está com uma queixa fúngica, uma coceira, uma candidíase, uma micose, seja ela qual for, se quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar que aí eu faço uma maior explicação sobre o seu caso. Seja ela qual for, seja no pé ou na cabeça ou nas partes íntimas, dentro do seu corpo a nível intestinal, intestino delgado, esse supercrescimento ele já está acontecendo há bastante tempo. Eu arrisco dizer que esse supercrescimento começou desde quando você fez o primeiro uso de antibiótico, tá certo? Se você fez o uso de antibiótico, não estou falando que não é para fazer o uso do antibiótico, estou te mostrando o jeito errado de fazer o uso de uma medicação que salva a sua vida. Então, se você usou uma medicação para salvar a sua vida, livrar o seu corpo da morte e não aplicou uma terapia nutricional, isso daí fez com que você não tivesse uma recuperação daquilo que é bom dentro do seu corpo e, consequentemente, aumenta o supercrescimento de fungos. A herpes, a Vanessa e a Renata que perguntaram, seja a labial, seja a genital, ele é um gatilho viral para o supercrescimento de fungos. Ah, Sheila, desde sempre eu tenho essa herpes, há muitos anos. Ela não fica em remissão, porque herpes não tem cura, assim como um quadro autoimune, mas tem remissão. Então, se a pessoa não consegue viver em remissão, ela tem o quadro da herpes e fica sempre latente aquela herpes, você vai anotando no mês. Você vai lá, cria um calendário e vai fazendo as anotações. E você percebe que a cada 2 meses está aparecendo o quadro de herpes. Isso é baixa imunidade, isso é desnutrição. Sheila, mas eu como. Não importa, você come, mas você não está absorvendo. Tá? Então, Sheila, o que eu tenho que fazer para comer e absorver? Comer, digerir, absorver e transportar. Como eu faço para corrigir esse funcionamento do meu corpo? Você precisa eliminar aquilo que está bloqueando a sua absorção. Se você tem a herpes e associado a isso você tem supercrescimento de fungos, você está com biofilme de fungos no seu corpo, trato gastrointestinal. Boca é grudada com o final do seu intestino, com boca-ânus, tá, gente? Então, começou na boca e vai até o final do ânus. Então, todo esse trato gastrointestinal pode ter um biofilme aí de fungos. Como eu sei que eu tenho esse biofilme de fungos? Você tem sinais e sintomas da síndrome fúngica? Tá? Quais são os sinais e sintomas mais comuns que a gente fala aqui, mas existem muitos outros, tá certo? Muitos outros. Os sinais e sintomas mais comuns são as coceiras persistentes, descamação, micose, candidíase,
tá? Alteração do funcionamento do intestino, pessoa que vive com a barriga estufada, então a produção ali de fezes não é normal, coceira no ouvido, coceira no couro cabeludo, pessoa que tá sempre com caspa, por exemplo, pessoa que tá sempre com problema de pele, tá? Pessoa que ganhou peso demais, porque isso é gatilho, isso gera inflamação, isso baixa a imunidade. A pessoa que não consegue ganhar massa muscular, né? Então, no meu caso, eu era falsa magra. Então, eu ganhei gordura, ganhei quase 10 quilos de gordura e não conseguia ganhar músculo, tá certo? Então, isso é uma sinalização de um corpo que não funciona. Então, qualquer infecção viral que você adquire, eu vou falar aqui sobre a parte dos hormônios, tá? Pra gente fazer um encerramento, mas já esclarecendo aqui as dúvidas de vocês. O gatilho viral, como eu conversei com vocês ali no conteúdo da semana, seja uma herpes, seja uma HPV, seja uma imunodeficiência adquirida. Então, tem pessoas que são soropositivos e tá tudo certo. Assim como uma pessoa é soropositivo, a pessoa pode ter um quadro autoimune. Tá? O que nós temos que fazer nesses dois quadros é o quê? Remissão. É remissão do quadro, para que isso não facilite o supercrescimento de fungos. Como que o supercrescimento de fungos ele é ativado? O fungo, ele é oportunista, a gente não tem como zerar ele do corpo. Ele precisa de uma oportunidade para crescer. Então, se a sua imunidade baixa, isso é uma oportunidade. E, gente, como que eu recupero uma imunidade? É tomando remédio que eu recupero uma imunidade? Não, é com terapia nutricional, tá certo? Eu resgato a minha imunidade incluindo aquilo que está faltando para deixar o meu corpo funcionando do jeito certo, tá bem? É assim, eu não tenho como recuperar um sistema imunológico, é por isso que uma pessoa que entra em sepse, em hospital, então a pessoa tá lá internada recebendo um monte de antibióticos, antifúngicos para combater bactéria, vírus e não consegue sair daquele quadro infeccioso. Por quê? Mesmo usando a medicação, porque aquilo não recupera a imunidade dela. Aquilo tenta eliminar o invasor. Só que ela chegou naquele ponto que não tem mais resgate. Quando entra em sepse, normalmente entra em óbito, quando está em UTI. Que muitos quadros, por exemplo, que aconteceu na pandemia, gerava esse loop. A pessoa tinha um quadro, tinha um problema respiratório, esse problema, essa pneumonia respiratória pode ser por bactéria, pode ser por fungo também, ia para a UTI, não conseguia se recuperar desse processo aí desse quadro infeccioso e entrava em óbito, porque a imunidade dela é incompetente para recuperar o quadro. E uma imunidade incompetente é uma imunidade desnutrida. E o lado bom é que nós conseguimos resolver isso, tá? Eu faço a minha parte através do método, ensinando para você o passo a passo, de forma fácil, simples, aplicável, da sua casa, você sentado aí, assim como você está assistindo esse conteúdo, tá certo? Você tira suas dúvidas, você aplica, você tem resultado e depois a gente celebra juntos aí o seu resultado. É esse o objetivo de vencer a síndrome fúngica. Ricardo colocou aqui, barriga estufada há anos, mesmo gastando R$1.000 por mês com suplementos. Tá aí, Ricardo, a questão não é inserir vários suplementos. Quando eu falo para vocês aqui má absorção, não quer dizer que você tem que colocar já o suplemento. Porque se você está com biofilme de fungos gerado, você não consegue aproveitar esses nutrientes. Você vai estar o quê? Fazendo cocô caro. Resumidamente é isso, cocô e xixi caro. Você precisa eliminar o biofilme de fungos, tá? Quebrar esse biofilme para depois, se necessário, incluir suplementos. Mas antes disso, vem terapia nutricional. Terapia nutricional é uma parte do método que é onde eu ensino a combinar os alimentos do jeito certo, o que o teu corpo tem a capacidade de absorver. Para ficar mais simples de entender, veja da seguinte maneira, quando nós... Não sei se você já teve a experiência de ficar em um hospital, de fazer uma cirurgia, uma internação, e dentro do hospital tem as terapias nutricionais. Então, eu tenho uma terapia nutricional para uma dieta pastosa, uma dieta líquida, uma dieta branda, que são alimentos cozidos. E dentro dessa dieta, que na verdade o nome certo é terapia nutricional, a combinação dos alimentos é muito bem pensada. Por quê? É só porque a pessoa está num hospital? Não, pessoas bem nutridas. É porque a gente precisa potencializar a imunidade daquela pessoa para recuperar o sistema imunológico dela. E quando nós estamos adoecidos na situação de síndrome fúngica, a gente não está acamado num hospital, mas a gente está com o corpo debilitado.
E a gente precisa entender que nessa fase do corpo estar debilitado, que ela vai passar, e ela passa rápido quando você aplica a terapia nutricional do jeito certo, ela passa rápido, comparando aos anos que a pessoa fica adoecida. Tem gente que tem 8, 10 anos de candidíase. Isso é inaceitável, tá certo? Isso não é normal, tem cura, tá? O caminho está errado. A pessoa só está usando medicação. Tá bem? Então, quando a pessoa entende isso, fala assim, opa, então quer dizer aqui que eu fazer esse ajuste aqui na minha alimentação, combinar os alimentos aqui do jeito certo, potencializar a minha digestão e associado a isso, eu quebro o biofilme de fungos e depois, se necessário, eu faço a suplementação, quer dizer que eu não vou ficar mais com a barriga estufada? Isso mesmo. Quer dizer que você não vai ficar mais com a barriga estufada. Você trata a disbiose com prevalência fúngica. Que o nome desse quadro... Ai, meu batom aqui tá borrado. O nome desse quadro é disbiose com prevalência de fungos, tá certo? Quando a pessoa tem a barriga estufada e associado a isso, tem outros sinais de síndrome fúngica. Pode ser micose, pode ser caspa, pode ser candidíase, coceiras, dermatite e assim por diante, tá certo? Aqui ela perguntou, é só um desses sintomas é considerado síndrome fúngica? A palavra síndrome quer dizer conjunto, reunião. Síndrome é 3 ou mais sinais e sintomas, tá? Então você olha para o seu corpo dos pés à cabeça e aí você entende se está funcionando do jeito certo. O que acontece é que muitas pessoas não sabem mais como é funcionar do jeito certo. Então a pessoa acha que caspa é normal, a pessoa acha que ficar coçando o ouvido é normal. Desculpa ser prolixo, ficar repetindo sinais e sintomas, mas é porque eu quero mostrar pra vocês que isso não é natural, tá certo? A pessoa acredita que ficar com várias acnes é normal, tá? Então, no caso lá no meu passado, quando eu usei isotretinoína, Diane 35, flutamida, eritromicina, tudo isso pra acne, ninguém sentou comigo e falou, Sheila, vamos olhar para a sua rotina alimentar, tem alguma coisa de errado com a sua rotina alimentar e talvez com a rotina também da sua família, porque eu era criança, adolescente ainda, né? Menos de 17 anos. Então, eu era dependente de outras pessoas. Então, ali a rotina da família estava descompensada. Mas, não, naquela época, os médicos não tinham, não acreditavam, não tinham fé, um olhar no poder do alimento. Achava que alimento era bobagem. Tá? É por isso que a gente vê tantos médicos também desnutridos, né? O médico que é sobrepeso, o médico que não tem a pele bonita, o médico que vive adoecendo, tá? Não é porque é médico que, consequentemente, ele vai ser saudável, tá certo? Então, a síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas. E aí, o Ricardo até colocou aqui a questão dos hormônios desregulados, trazendo aqui a questão da testosterona, tá? Que nós estamos falando para homens, mas isso pode acontecer com mulheres também. Quando a concentração de gordura na região do tronco vai aumentando, isso pode acontecer e não pode, tá? Para ter alteração de testosterona, tá? Mas eu vou falar dos quadros mais comuns. Então, aumenta a gordura na mama, o homem fica com o peitinho e a gordura na região abdominal, ali um pouquinho aumentada, isso já pode impactar no nível de estradiol, tá certo? Então, os estrógenos, o que é essa palavra difícil, né? Os estrógenos. É como se o nosso corpo tivesse assim, eu tenho a fechadura e eu tenho a chave, tá? Para abrir essa fechadura. Quando eu começo a ocupar a fechadura com uma chave errada, o corpo começa a funcionar do jeito errado. E quando o homem começa a ganhar gordura nessa região do tronco, essa fechadura ela está sendo ocupada por uma chave errada. E, consequentemente, essas alterações hormonais, elas vão aumentando porque elas não conseguem mais entrar na fechadura certa. Então, a chave vai entrando ali em qualquer fechadura, por conta do aumento desses estrógenos, né? Então, a prevalência disso é bem perceptível no homem que tem bastante, então tem ali as mamas um pouco mais arredondadas, então você vê aquele homem barrigudinho com a mama um pouquinho mais aumentada, então a gente vê que a ocupação do hormônio está errado. E, consequentemente, isso pode causar uma alteração aí do SHBG, que é um transportador de hormônio, tá certo? E deixar essa testosterona livre baixa. Então, a síndrome fúngica, ela pode atrapalhar todo esse processo. Por quê? O que isso tem a ver com fungo? Um fungo vai lá entrar no receptor? Não, é porque o corpo está vivendo uma disbiose com prevalência fúngica. Então, um acontecimento leva a outro acontecimento. É multifatorial.
uma coisa leva a outra. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, o acontecimento, as alterações, elas acontecem de forma simultânea. E como a medicina convencional, ela olha para o corpo de forma isolada, você tá com problema no pé, você olha para o pé, você tá com problema na cabeça, olha para a cabeça. Esse olhar global para o funcionamento do corpo, ele é ignorado pela questão do tempo da consulta e por questões aí farmacológicas também, porque para ficar mais rápido esse processo, eu vou lá e te dou a prescrição do remédio para a parte do corpo que está te incomodando. Então você tá com baixa testosterona, toma Viagra e vai para casa. Tá? Então você tá com pressão arterial alterada, excesso de peso e com isso você não tem libido, toma a medicação para ajudar a estimular aí a sua virilidade e vai para casa. E você não corrige a causa desse problema, tá certo? E aí quando você olha para esse homem como um todo, esse homem não está só com essa testosterona baixa. Esse homem tem vários sinais e sintomas da síndrome fúngica e a testosterona baixa é um deles, tá certo? E eu consertando, né, colocando esse corpo para funcionar do jeito certo, eu regularizo os sinais e sintomas. Então, pessoas bem nutridas, a questão é a seguinte, tem cura e tem tratamento, tá certo? O que não tem cura são os quadros virais, tá? Ou quadro autoimune, que já fica instalado dentro do nosso corpo. Então, a partir do momento que eu entro em contato com algo que, com vírus, por exemplo, igual as bem nutridas perguntaram aqui do caso da herpes, ou uma imunodeficiência adquirida, ou um quadro autoimune, uma psoríase, por exemplo, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Deixar isso silenciado, tá? Com a nutrição e deixar essa imunidade equilibrada, tá? É isso. Ai, Sheila, mas eu consigo deixar essa doença silenciada e tocar a minha vida de uma forma normal? Sim, consegue. Só que você não vai conseguir fazer isso só usando medicação, tá certo? Se te ensinaram assim, te ensinaram do jeito errado. Rafael perguntou, quanto tempo dura a terapia em média? O que eu sugiro é que você faça em até 3 meses. Tem gente que em 21 dias tem resultado. Por quê? Porque a pessoa senta, se dedica, em um final de semana ela vai lá, assiste, faz o resumo, faz as suas perguntas, aplica e começa a colher frutos. Não tem plantio, né? Plantio do jeito certo que não tem colheita. Então, o tempo depende do seu tempo de dedicação. A média são aí, no máximo, 3 meses, tá certo? Mas tem gente que tem resultado antes, tem gente que tem resultado depois. Aqui, o Rod falando, tenho certeza que tem essa síndrome. Então, bora. Inscrição pro método durante 24 horas, tá certo? Pessoas bem nutridas, eu abri hoje, está aberta aí para homens a inscrição. Vai até amanhã, às 8 da manhã, então são 24 horas aí abertas as inscrições. Se você, homem, tem alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, pode perguntar por direct e pode também mandar na área de suporte. Então, quando você entra lá na página que está disponível o link aqui no meu perfil do Instagram, tem uma área de suporte, que é um campo verdinho aqui embaixo, tá, da página. Então, você pode tirar suas dúvidas ali, tá certo? E já está disponível. Então, o homem que entrar agora no método já está disponível passo a passo para você assistir. E você tendo dúvida, você vai poder esclarecer ali dentro do plantão de dúvidas direcionados para homens, que eu passo as informações ali dentro do grupo fechado para homens, tá bem? Então, tudo vai ser separado, porque tem questões aí hormonais e de dosagens de manutenção e ataque que são diferentes para homens, tá? É essa a grande principal diferença, tá certo? Quando eu penso em quebrar biofilme, em fazer eliminação de fungos, toxinas, enfim, esse passo a passo, ele é similar. Mas aí quando vem a fase de reconstrução, de lapidação e de avanço, aí entram em questões que são diferentes, fisiológicas, de homem para mulher, muda, tá certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei. Ó, o Ricardo falando como eu posso participar, é só entrar no link do perfil do Instagram, tá certo? Então aqui, você saindo aqui da live, tem um link do perfil aqui na bio, que é para você fazer a sua inscrição. Depois que você faz a sua inscrição, você tem acesso ao conteúdo da plataforma, tá certo? E, como eu disse, vai ser passado as outras informações dentro da plataforma. Mulheres podem se inscrever agora também ou é só aberto para homens? Só para homens, tá? Então, essas 24 horas é para homens. E aí depois, bem nutridas, eu vou abrir para as mulheres. E em 2022, quando eu abrir, se eu abrir na sequência, tá certo? Janeiro não tem a data certa. Quando eu souber a data, eu passo para vocês.
Quando eu abro a inscrição para o método, ela é simultânea para homem e para as mulheres, tá? Não acontece isso hoje, agora, nessa fase, porque eu decidi separar para ampliar minha comunicação para homens. Porque o homem não tinha informação de candidíase peniana, da micose na virilha, desses detalhes que eu trouxe aqui na semana dos homens, tá? E eu quis mostrar que existe todos esses sinais e sintomas e essas alterações hormonais que não podem ser ignoradas, tá certo? Por isso que a comunicação ficou diferente ali para homem e para mulher. Mas pode acontecer com os dois públicos. Deixa eu puxar aqui. E aí, para as mulheres, vai ser aberto no dia 23, tá certo? No dia 23/11, será aberto para as mulheres. Então, as mulheres que querem participar, é só continuar aqui. E vai ser aberto só por 24 horas também, tá? Porque aí depois tem toda uma atenção voltada para esse público que entrou por conta do suporte, tá? Não fica aberto. Sheila, por que não fica aberto continuamente? Porque exige um suporte, uma assessoria nutricional a ser oferecida para você ter suas dúvidas esclarecidas. Consulta a sessão de perguntas e respostas. Então, você entra para o método, você não fica ali sem ter as suas dúvidas esclarecidas. E ter essas dúvidas esclarecidas exige uma assessoria voltada para isso. Por isso que tem uma limitação de tempo para fazer inscrição, porque eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo, tá certo? Existe todo um funcionamento da empresa e só para vocês saberem que existe um bastidor que precisa funcionar, tá? Então, precisa funcionar e por isso que entra, fecha, dou atenção, assessoria e depois volta, abre inscrição e assim por diante, tá? E eu não sei quando terão datas novamente depois do dia 23, tá? Então, pensando aí nas mulheres que querem fazer inscrição. Então, a próxima data é dia 23, depois disso eu não sei, que sempre tem bem nutridas que perguntam, tá? Eu pulei aqui um monte de perguntas. Se eu pulei a sua pergunta, coloca aqui embaixo, tá? Que eu esclareço a dúvida. E a questão do cortisol aqui, que perguntaram também, eu vi alguma palavra sobre cortisol que foi para baixo. Pensa o seguinte, tem muitas pessoas que pensam, eu vou passar com um profissional nutricionista porque eu quero a individualização do meu quadro em 1 hora de consulta. Às vezes a pessoa paga ali um valor alto em convênios, né? E gasta muitas vezes bastante dinheiro com isso, quando coloca na ponta do lápis quanto que gasta de medicação, na farmácia, com tudo aquilo que já foi investido e não teve resultado. Veja bem, quando eu penso em individualização, pessoas bem nutridas, por exemplo, avaliar exames e detalhes, fazer essa lapidação e a nutrigenética, que é uma outra área minha de atuação, isso vem numa outra fase de tratamento. Quando você já está com a base corrigida e você já aprendeu como o seu corpo funciona. Sheila, então eu preciso aprender como o meu corpo funciona? Isso é maravilhoso, tá? Porque tudo isso que você deseja sentir, que você não está sentindo, então, seja um problema estético, seja um problema hormonal, seja um problema de libido, isso que você deseja sentir, colocar o seu corpo para funcionar do jeito certo, depende do seu autoconhecimento, daquilo que você sabe, do que funciona para você e do que não funciona. E é por isso que o método se chama Você no Controle. Você saiu dessa parte, saiu dessa etapa, venceu esse quadro, aí entra uma fase, tá? A parte de exames eu ensino dentro do método, mas depois entra uma parte que, se você quiser evoluir para essa fase, é a parte de nutrigenética, que é exames de DNA, que aí sim, pessoa bem nutrida, isso é individualização. Quando a pessoa coloca lá escrito para você, olha, você tem que consumir 4 colheres de sopa disso, isso não é individualização, isso é uma média, tá? Isso aí é algo que você tem a capacidade de aprender como você vai organizar ali o seu prato. Claro que você não vai aprender isso sozinho, eu vou te ensinar, mas como que vai ser a sua distribuição ali de alimento regulador, alimento energético, de acordo com a sua rotina, com a demanda, com o seu nível de fome, que seu corpo te avisa todos os dias. Tá? Que a gente tem ali o estímulo hormonal para te avisar se você tá com fome, se você não tá e tudo mais. Isso é fisiológico. São raras as pessoas que têm uma alteração de fato nesses hormônios, que elas não conseguem perceber esses estímulos. Que são as pessoas, normalmente, sabe aquelas pessoas com obesidade desde a infância? Lembra na nossa sala de aula que tinha uma pessoa obesa dentro de 40? Tá? Então essas são as exceções, tá bem? Via de regra, o funcionamento do corpo de todo mundo tem ali as informações certas. O que precisa ter uma visão, uma alteração, é na questão de comportamento e de entender, né, o que funciona para essa fase, entender o que é uma terapia nutricional e o que é uma dieta de base.
E essa informação é a que você precisa para vencer a síndrome fúngica e você vence, tá? E qual é o objetivo de vencer a síndrome fúngica? Sentir aquilo que é o normal, tá? O que eu quero sentir? Eu quero sentir um corpo que funciona, eu quero ter energia para fazer as coisas. Eu não quero mais ficar doente à toa, sem motivo, tá? Então, é esse o funcionar do jeito certo, tá bem? E aí, exame de DNA, que é uma outra área, que é algo avançadíssimo, tá? É algo avançadíssimo. Aí sim, vem a parte de individualização, incluso o teste de DNA para quem quer fazer, tá certo? Que aí são duas coisas diferentes, tá bem? A Vanessa colocou aqui, não estou dormindo, tenho que mudar minha alimentação? Com certeza, tá? Não é que é mudar sua alimentação, você precisa entender quais são os gatilhos que estão te gerando insônia, tá? Existem vários gatilhos e um deles pode ser a alimentação, tá? Arrisco dizer que é um forte gatilho. Ô Edson, seja bem-vindo ao método, bora vencer a síndrome fúngica, inscrição aberta, tá? Quem tiver dúvida, manda ali no direct que nós iremos esclarecer. Se você já entendeu como funciona, entendeu passo a passo, ontem eu expliquei até num vídeo, mostrei como que funcionam os módulos. Se você já não tem dúvida, entra lá, faz a sua inscrição e começa agora. Já faz essa inscrição agora, não vai deixar para depois, não vai passar mais um ano pulando onda, fazendo desejo de ter coisas diferentes se a ação não está diferente, tá? Não existe mudança, né? Não quero colocar meu corpo para funcionar do jeito certo sem eu aplicar coisas diferentes, tá certo? E aplicar suplemento isolado não resolve o problema. A Ale tá perguntando, você usa FODMAP? Não uso FODMAPs, nem gosto dessa estratégia, tá? Esse protocolo. Esse protocolo, ele tá disponível aí no Google, tá? Então, se você quiser fazer, isso tá no Google disponível, assim como reeducação alimentar, tá bem? Isso não é te ensinar, de fato, a colocar o seu corpo para funcionar do jeito certo. Isso é uma lista de cortar alimentos. Então, cortar alimento não trata desnutrição, tá certo? Causa desnutrição em alguns casos, tá bem? É lógico que reconhecer um alimento que você digere melhor, que você não digere, isso é sabedoria. Isso vem com o aprendizado, vem com a terapia nutricional. Agora, só ficar cortando alimento, isso pra mim é algo insano, né? Tem gente que fica um ano inteiro fazendo isso, entra em desnutrição e depois piora o quadro de síndrome fúngica, né? Porque aí o corpo não consegue vencer o supercrescimento de fungos, tá? Então, vamos lá, pessoas bem nutridas. Eu vou agora deixar disponível para vocês uma caixinha de perguntas, tá? Lá nos stories. Para quem tiver dúvidas sobre a inscrição para os homens. Eu não sei se eu abri ontem ou se já tá aberta, mas eu vou abrir, eu vou deixar disponível de novo caso você tenha alguma dúvida. Se quiser perguntar por direct também tá disponível e a inscrição tá no link aqui do perfil. A adaptação do método é independente da sua rotina, independente do horário que você trabalha, independente do que você faça de trabalho, tá certo? Se você quer, Sheila, eu estou comprometido em resolver isso, eu quero eliminar esses sinais e sintomas, eu quero vencer o quadro fúngico, tá certo? Eu quero ter a minha libido de volta, eu quero ter um corpo que funciona. Então, se você decidiu que você quer isso, você não vai deixar mais isso para depois, ou deixar a vida te levar, esperar ali que um fluconazol, itraconazol, uma pomada, algo isolado resolva isso, ou ficar usando antibióticos aí de forma persistente porque tá com baixa imunidade. Se você não quer mais isso, né? Você quer colocar o seu corpo para funcionar do jeito certo, entra no método, que o método é para você, tá bem? E se você tiver alguma dúvida, vou esclarecer as dúvidas através do direct e do link do perfil. Um ótimo dia para vocês e te espero do outro lado no método Você no Controle.